façamos como de costume. Vamos orar, meus irmãos, em homenagem ao Senhor da vida. Amado Mestre Jesus, neste momento, Pai de poder e bondade, agradecemos-te a oportunidade de mais este dia, de mais este renascimento no corpo e da bênção que é podermos estar hoje aqui reunidos. Rogamos, Jesus, ao teu coração generoso e amigo, que nos ampare na noite de hoje, que permita aos teus divinos mensageiros nos conceder o auxílio e o socorro espiritual que cada um esteja nesta noite precisando. Fica conosco, Mestre, e nos abençoa, hoje e sempre. Que assim seja. Então, antes de mais nada, queremos pedir licença aos benfeitores espirituais desta casa para que nos auxiliem na noite de hoje, nos auxiliem a receber essa mensagem, uma mensagem maravilhosa do livro Pensamento e Vontade, como Cláudia nos falou. Do saldo também, né? O pessoal que está acompanhando online, pelo YouTube, pelo Instagram do Centro. Essa palestra vai ao ar amanhã às 19h30 também, porque a gente precisa de um tempo para poder editar e tudo mais, a filmagem. Mas a obra, como Cláudia disse, né? A última obra do mês do Ernesto Bozano, nós vamos refletir um pouquinho. E eu não vou falar hoje sobre a vida dele mais, né? Os outros palestrantes todos deram uma pincelada já. Quem foi Ernesto Bozano, quando nasceu, o que ele fez, o que ele comia, quando ia dormir e tudo mais. Isso a gente já sabe. E mesmo que a gente não saiba tudo, o que de fato é importante na obra dele é o conteúdo. É o que ele estudou e o que ele trouxe nas suas 14 obras, mais ou menos, que ele deixou voltados ao conteúdo espírita, o que ele chegou, as conclusões que ele chegou e as obras que surgiram a partir daí. Como Cláudia também disse, o Ernesto Bozano, além de tudo que foi de filósofo, de pensador e etc., ele foi um cientista. E as suas obras, incluindo esta obra, ela tem um conteúdo muito científico da doutrina espírita. São obras que de fato ele se utiliza da pesquisa, são obras que ele faz análises sobre teorias que ele criava, hipóteses que eram levantadas com relação à doutrina espírita e iriam pôr em provas ali aqueles pesquisadores da época, né? O Ernesto Bozano, que a maioria de suas obras, ele foi contemporâneo do Kardec, mas a maioria de suas obras foram publicadas após o lançamento ali do Pentateuco Espírita, né? Das 5 obras básicas do Espiritismo, que estudou a doutrina e aprofundou um pouco mais esses estudos. O livro Pensamento e Vontade não fala nada mais do que o nome diz. Ele aprofunda nesses estudos de como de fato o nosso pensamento, e aí pensamento, uma coisa que ele deixa clara logo no início do livro, não necessariamente nós encarnados. Ele mostra o pensamento como uma aptidão inata ao espírito. Então não somos nós que pensamos por conta do nosso corpo carnal, de carne. Não. Nós espíritos é que temos esse poder do pensamento. Então não só os encarnados podem pensar, assim como os espíritos também pensam. E nas obras do André Luiz, a gente refletindo um pouquinho e vendo como o André Luiz traz e trata essa questão também, ele mostra que o pensamento seria a linguagem universal dos espíritos. Então, a linguagem de comunicação padrão dos espíritos. E aí, nas obras do André Luiz, ele aprofunda um pouco sobre isso, mostrando que o espírito que nesta encarnação, por exemplo, eu encarnei no Brasil, sei falar português, não conheço nenhuma outra língua, encontro com Flenildes, que reencarnou na Islândia e não fala português. Mas em espírito eu penso em português ainda, tá, por conta da minha última encarnação desse corpo, e ela pensa lá em islandês ou a língua que ela fala lá na Islândia. E aí nós nos entendemos, mesmo sem eu ter adquirido esses conhecimentos na minha encarnação. Porque a linguagem que nós nos comunicamos no mundo espiritual é a linguagem do pensamento.
É como se houvesse lá o peixe Babel, algo que fizesse a tradução simultânea do que eu penso para que ela possa entender, do que ela pensa para que eu possa entender também. Então é muito interessante como isso se dá, e a gente só começa a perceber, né, como ele chega a essas conclusões também, quando começamos a pensar de maneira científica a doutrina. Então não é somente acreditar por acreditar. Foram feitos experimentos, como ele mesmo relata aqui, diversos deles com médiuns, com pessoas que não tinham a mediunidade ostensiva, mas que tinham um animismo muito forte também, provando aqueles fenômenos e mostrando como o Kardec também o faz em diversas obras, inclusive no Pentateuco Espírita, mostrando que todos esses fenômenos não eram, como nós até hoje podemos até considerar, milagres. Não eram coisas impossíveis de ser realizadas. Eram tudo questões explicadas cientificamente e provadas também da maneira científica. Falamos ciência, ciência, ciência o tempo inteiro, porque todos esses pensadores nasceram ali no século das luzes, que é o século XIX, onde a ciência de fato estava tomando forma e ganhando força. Então, o próprio Kardec mostra, não é nós acreditarmos, a doutrina espírita jamais, e o centro que fizer isso, de fato não está sendo espírita, fazer com que as pessoas tenham que aceitar aquela verdade, porque é uma verdade que o Kardec escreveu. O próprio Kardec fala que se qualquer outra religião falar algo que para você faça mais sentido do que o que a doutrina espírita está falando, deixe a doutrina espírita e siga aquele pensamento, siga aquela outra forma de se pensar, porque é aquela outra forma que vai lhe completar naquele momento. E a doutrina espírita, ele sempre fala, é a fé raciocinada, é acreditar e perceber as explicações por trás de todos os fenômenos espíritas, e não aceitar porque Neto falou lá terça-feira no Boa Nova, ou porque Cid falou, ou porque o Divaldo Franco, o maior orador espírita do mundo, disse em uma palestra linda que eu assisti no YouTube. Não, é saber e acreditar porque faz sentido, porque tem uma lógica por trás daquilo, é uma fé raciocinada. Essa é a questão que nós precisamos perceber na fala do Kardec, que o tempo inteiro ele fala isso. O tempo inteiro ele nos convida a tirar provas dos fenômenos espíritas, a acreditar depois de comprovar e tudo mais. E nesta obra, o Ernesto Bozano, ele vai adentrar a questão do pensamento, a influência desse pensamento em nossas vontades, mas ele vai também por alguns campos que nós não vamos aprofundar aqui porque o tempo não daria. Mas ele fala muito de ideoplastia. A primeira parte da obra é muito sobre ideoplastia. E é muito interessante ele falar um pouco sobre essa ideoplastia. E ele começa a misturar o conceito de ideoplastia com pensamentos forma, que o próprio André Luiz, nas suas obras lá, através do Chico Xavier, também aprofunda nos seus estudos sobre formas pensamentos ou pensamentos forma, como a gente queira chamar. E a ideoplastia nada mais é do que essa capacidade mediúnica que uma pessoa tem de se transfigurar em alguma outra coisa, ou de materializar pela força do pensamento algum objeto, por exemplo. Nós já podemos ter escutado algumas histórias, né? A própria transfiguração do Cristo é uma prova da ideoplastia, né? Que Jesus sobe ao monte, a gente vai falar um pouquinho dessa história mais para frente, com 3 dos evangelistas, e lá em cima do Monte Tabor ele se transforma em luz, e ao lado dele aparece Elias, do outro lado aparece Moisés. Aquela transformação em luz das vestes do Cristo e o próprio Cristo que se ilumina, que o seu corpo se ilumina, nada mais é do que um fenômeno de transfiguração. E essa transfiguração, essa transformação, entre aspas, né, em luz e iluminando aquele ambiente como se fosse um sol em cima do Monte Tabor, nada mais é do que esse fenômeno de ideoplastia também, que ele fala aqui nesta obra. Outros fenômenos de ideoplastia, nós já podemos ter ouvido falar, a pessoa quando está dando uma comunicação mediúnica, na mesa mediúnica, a voz muda, a feição do rosto muda, é como se houvesse uma outra pessoa falando. E isso nada mais é também do que essa ideoplastia, essa transformação, essa transfiguração do médium naquele momento. Todos os médiuns vão fazer isso? É claro que não.
Assim como existem diferentes graus de mediunidade, diferentes tipos de mediunidade, que o próprio Kardec aprofunda isso no Livro dos Médiuns, em diversos artigos da Revista Espírita também, a própria capacidade dessa transfiguração varia de médium para médium, e algumas pessoas até de maneira anímica vão conseguir essa transformação pela força do seu pensamento, a força da vontade. O animismo nada mais é do que isso. É aquele médium, não é médium, né? Aquela pessoa que tem uma capacidade anímica, pela força do querer, conseguir realizar algumas questões. Exemplo, o Eurípides Barçanufo, né? Que conseguia levitar quando ele queria. Então, se ele estivesse aqui nessa tribuna, ele provavelmente, para provar, iria voar um pouquinho aqui acima, né, do chão, para provar que ele conseguia essa levitação. E essa capacidade nele não era mediúnica, era anímica. Anímica porque ele fazia quando bem queria. Claro que poderia, e provavelmente era, auxiliada pelos bons espíritos, sem dúvida nenhuma. Porém, era algo anímico porque ele tinha essa capacidade de fazer quando queria. A transfiguração do Cristo, como nós falamos, o Cristo leva Pedro, Tiago e João a subir no Monte Tabor e lá realiza aquela transformação. Algumas histórias que caem no nosso conhecimento popular, né? Um médium tinha a capacidade de se transformar em uma árvore, e aí todo mundo passava por ele e ninguém via. Ou então se transformava em um toco. Se transformava em uma árvore, não. Era esse fenômeno de transfiguração, era uma ilusão. Era essa capacidade que aquele médium tinha. No momento que Clenilde passava aqui, ela não me via, ela via uma árvore. Os espíritos auxiliam nisso, sem dúvida. É um tipo de mediunidade também. E todas essas faculdades, assim como a psicometria que foi dita aqui na primeira semana do mês de julho por Cid, é inerente ao espírito. Todos nós temos essas capacidades guardadas no nosso espírito e prontas para serem utilizadas. Não em uma encarnação só, todas essas faculdades mediúnicas estão liberadas, sem dúvida nenhuma. Nem o próprio Chico falava, né? Ele não tinha todos os tipos de mediunidade desenvolvidas. Existem graus de desenvolvimento na mediunidade. A mediunidade física, que teve até uma época, né, no início da vida do Chico, né, ele teve uma fase de efeitos físicos também, mas depois o próprio Emmanuel, em algumas histórias, mostra que não era por ali que ele tinha que seguir. E ele deixa de lado essa questão dos efeitos físicos, que seria os batuques na mesa, os sons, os barulhos, as materializações também. É uma questão de efeito físico e passa para o outro tipo de mediunidade, que foi o que de fato o Chico desenvolveu, que foi a psicofonia, que é a fala, os espíritos falarem através dele, e a psicografia, que é o que ele mais ficou conhecido. Porém, alguns médiuns não vão desenvolver a psicografia de maneira nenhuma. Mesmo que ele saiba, mas eu sinto que o espírito pega em minha mão, começa a mexer, dá uma tremida, mas não escreve nada. Então não é naquela encarnação que aquele médium vai desenvolver a psicografia. Falamos de médium e lembramos sempre da responsabilidade dos médiuns. Temos que lembrar muito, porque nós estamos falando do Ernesto Bozano, que era um cientista, que estudou bastante, e lembramos a todos os médiuns que nos assistem, que estão aqui presentes, que é necessário um estudo sério da doutrina espírita, e se não for da doutrina espírita, da religião, que esse médium esteja presente. É necessário esse estudo, esse aprofundamento, sem pressa, de desenvolver a mediunidade. Esse é o convite que a doutrina espírita faz a todos os médiuns. Existem diversos textos do Emmanuel falando isso aos médiuns, mostrando da responsabilidade que os médiuns têm por esse contato com o mundo espiritual, esse contato constante. Mesmo aquele médium que não vê o tempo inteiro os espíritos, que nenhum médium vê o tempo inteiro os espíritos, existem os momentos, o médium que tem a vidência, que vai ver os espíritos, né, quando eles querem se mostrar. Mesmo esses médiuns, eles precisam também estudar o fenômeno, entender como é que se dá o fenômeno da psicofonia, como é que se dá a vidência, como é que se dá a vidência, como é que se dá a audiência.
Então não é somente porque eu vejo que pronto, é natural para mim, que seja natural, mas eu tenho que entender como esse fenômeno acontece. Eu tenho que entender quais os tipos de espírito que podem estar aparecendo para mim. Eu tenho que entender a responsabilidade enquanto médium, para poder, quando de fato eu começar a trabalhar com aquela mediunidade, ou mesmo que eu não trabalhe oficialmente, mas quando aparecer as oportunidades de eu ajudar o próximo, eu de fato entenda o que eu estou fazendo, eu faça com uma responsabilidade maior. E não volte depois ao desencarnar arrependido ao mundo espiritual, arrependido com o meu mentor espiritual, porque eu não aproveitei a encarnação como eu disse que iria aproveitar, que é o caso basicamente de todos nós. Sem dúvida nenhuma, não iremos fazer tudo o que planejamos, nenhum de nós. Não iremos conseguir 100% tudo aquilo que prometemos a Deus, mas pode me mandar eu reencarnar em Feira de Santana, que eu vou ajudar a Feira de Santana a se transformar numa cidade do bem, de luz, vou mudar a Feira de Santana. Sem dúvida, nenhum de nós vai conseguir mudar Feira de Santana, Bahia, Brasil, mundo, mas a missão de todos nós aqui na Terra, primeiramente, é entender os nossos próprios defeitos, as nossas imperfeições e nos transformar. Depois, fazer o bem, porque é fazendo o bem e ajudando o nosso próximo que de fato a gente se transforma. Então, ao perceber isso e perceber depois, quem sabe, quando chegar ao mundo espiritual, se conseguirmos ou não tudo aquilo que prometemos, vamos perceber que não, mas olhar e perceber que fizemos o nosso melhor, que demos o nosso melhor e conseguimos caminhar, nem que tenha sido só um passo rumo à nossa evolução, mas que esse passo vai fazer valer a pena a nossa encarnação. Lembramos quando a gente estava estudando, nós lembramos da primeira palestra, né, que o Cid falou do Hermeto Bozano sobre a psicometria. E lembramos que essas faculdades mediúnicas na grande mídia, né, nos cinemas, mostram muitas vezes como algo de terror. A gente assiste os filmes de terror e para o médium, quem for médium pode atestar ou não isso, parece que muitas vezes, principalmente quando ele não está sintonizado com a vibração superior, aquela faculdade mediúnica se transforma em algo doloroso, se transforma em algo que de fato vai fazer com que ele sofra. E isso é verdade. É claro que os filmes de terror exageram um pouco, mas muito daquilo que é mostrado, eu falo isso porque eu estava assistindo o Invocação do Mal 3 recentemente. E lá na Invocação do Mal 3, a médium, que tem um contato maior com o mundo espiritual, uma das suas mediunidades mais presentes é o da psicometria. Quando ela toca no objeto, ela vê toda aquela cena. É claro que no terror vai ser sempre uma cena de assassinato, algo do tipo, mas ela vê toda a cena do que aquele objeto passou. Nada mais é do que psicometria. É claro que eles não chamam isso de psicometria, mas é psicometria. Ou quando ela entra no ambiente, ela vê tudo o que aconteceu, vê os espíritos, na linguagem do filme, tá? Vê os demônios, vê todos os anjos lutando e tudo mais. Então, para o filme, tudo isso tem que ser mais fantasiado. Mas para a vida de um médium comum, isso de fato acontece. O médium de psicometria, muitas vezes entra em um ambiente e sente de fato aqueles conflitos que estão ali presentes. Se uma família está brigando muito e tudo mais, vai perceber aquelas energias de conflito, de discórdia e tudo mais. Vai perceber muitas vezes os espíritos que acompanham aquelas pessoas que, se estão em uma vibração baixa, com certeza não serão bons espíritos. E aquele médium de fato pode entrar nessa sintonia e acabar sofrendo no que popularmente vai se caracterizar como uma influenciação negativa, e esse médium pode vir a enlouquecer e tudo mais. Sim, mas é claro que nós, que já conhecemos um pouco da doutrina espírita, vamos saber que isso não é o fator dominante. O que de fato nós temos que incentivar nos médiuns que nós conhecemos e incentivar em nós mesmos é entender aquele fenômeno, entender como ele funciona. Por que eu entro em tal local e não me sinto muito bem? E é também o que Ernesto Bozano traz nessa obra. Porque eu pego em algum objeto e sinto ou o sofrimento ou a alegria do que aquele objeto, por onde aquele objeto passou, ou as mãos que aquele objeto que tocou naquele objeto. A psicometria, por exemplo. Porque no momento
do transe mediúnico, eu tenho uma questão dessa de transfiguração. E às vezes, só um exemplo, viu, pessoal? E às vezes na minha casa eu estou em transe mediúnico e ainda não sou um médium equilibrado e não é no centro que eu vou liberar aquelas questões, mas dentro de casa, e a minha família fala, mas não era Neto que estava ali, era fulano de tal, que já está desencarnado. Sem dúvida, o médium, com a transfiguração, ele vai começar a assumir as feições, pode assumir as feições daquele espírito que está tentando se comunicar. Mas por que isso acontece comigo? Não acontece, viu, gente? Não tem esse tipo de mediunidade. Mas se acontecesse, o porquê disso acontecer? Eu só iria conseguir mudar quando eu começasse a entender esse porquê. Por isso a doutrina espírita nos convida o tempo inteiro a estudar, a ter a certeza de que não estamos sós, de que Deus não nos abandona e de que os bons espíritos estão influenciando o nosso caminho para o bem, para a melhora. Essa é a grande questão. Que nós, que já temos um pouco de conhecimento, precisamos ter agora essa certeza de que nós não estamos sós jamais, de que Deus não nos abandona e que os bons espíritos sempre vão atender às nossas preces, mesmo que não seja do jeito que a gente acha que ela tem que ser atendida, mas que eles vão atender, com certeza irão. Continuando, ele fala um pouquinho em alguns capítulos, a gente não vai aprofundar nesse sentido, sobre fotografia dos espíritos, mostrando e provando que os espíritos existem, que saíram nas chapas das fotos que eram tiradas à época. Até hoje nós temos diversos relatos disso e tem diversos estudos sobre essas fotografias também, assim como fotografias da nossa aura, assim como fotografias de pessoas desencarnadas e tudo mais. De fato elas podem acontecer. Ah, Neto, mas eu sei de vários casos que eram fraudes. Sem dúvida nenhuma. O próprio Kardec desvendou diversas fraudes à sua época. Até hoje nós podemos desvendar também diversas pessoas que estão aí tentando enganar outras pessoas. Mas no meio de diversas fraudes dessas, existem as verdadeiras. Existem aquelas fotos que de fato foram de espíritos. Existem outras provas que não sejam também aquelas imagens que comprovam a sobrevivência da alma e a vida no mundo espiritual. E ele tem uma parte que ele fala, né, que eu achei muito interessante. Todo fenômeno mediúnico, é até óbvio a gente falar isso, mas é bem interessante. Todo fenômeno mediúnico ou anímico tem a influência do pensamento. Então não tem como não ter. E aí, como ele fala muito de mediunidade, vamos trazer um pouco para a realidade da doutrina espírita. Em uma reunião mediúnica, nós estamos com um grupo de pessoas que o próprio Kardec fala, diversos outros pensadores também vão falar, que são pessoas que têm um sentimento de fraternidade entre si, que sentem que ser pessoas que se gostem, né? Esse sentimento de fraternidade é isso, que confiem um no outro, porque naquele momento da reunião mediúnica, aquelas 7, 8, 9 pessoas, 10 mais ou menos, que é mais ou menos a média das reuniões mediúnicas que são realizadas, aquelas pessoas, aquele grupo, é como se eles se transformassem em um. É como se aquele grupo tivesse e devesse estar em um só pensamento, orando, vibrando, para auxiliar a eles principalmente e também aos espíritos desencarnados que possam estar presentes, as pessoas que estão sendo atendidas pela casa, as pessoas que estão com o nome no livro de preces e tudo mais. E aquele grupo, muitas vezes, digamos que está tendo uma comunicação mediúnica através de seu Luís. E eu não gosto de seu Luís, por algum motivo a gente tem alguma desavença entre nós, humana. Toda vez que seu Luís começa ali, o espírito vai começar a falar, meu pensamento já vem, ó, que mentira. Que mentiroso, inventando mais uma vez. E olha a Natália acreditando lá, Natália doutrinando o espírito, dialogando com aquele espírito. Eu, nesta reunião, seja mentira ou não, seu Luís, estou atrapalhando a reunião mediúnica de uma forma que eu não estou nem conseguindo imaginar. Porque eu atrapalho o médium que está dando a comunicação, eu atrapalho o dialogador que está conversando com o espírito, eu atrapalho toda a energia do ambiente da reunião mediúnica
atrapalho os espíritos, que são quem mais trabalham na reunião mediúnica, porque a gente pensa que, meu Deus, eu participo da reunião mediúnica, eu sou especial. Especial nada. Quem mais trabalha dentro do centro espírita não somos nós, trabalhadores da casa, são os espíritos que estão auxiliando a todos nós o tempo inteiro. São eles que realmente trabalham no mundo espiritual. O que nós fazemos no mundo material não chega nem aos pés do que eles fazem no mundo espiritual. E no exemplo da reunião mediúnica, está eu atrapalhando até os espíritos, que já não encontram em nós um clima perfeito para a realização do bem. Ele já tem que se desdobrar naquele grupo que tem. Só tem esses 10 mesmo, a gente tem que fazer alguma coisa com esses 10. Mas não é perfeito. Então a gente já atrapalha por não ser perfeito. Então quando chega lá, se o Luiz está dando a comunicação e eu ainda fico mandando pensamentos negativos, porque por algum motivo eu não gosto dele, estou atrapalhando muito mais aquele espírito que está tentando se comunicar, que veio aqui buscar ajuda. Estou atrapalhando o médium, estou atrapalhando o dialogador, estou atrapalhando todo o grupo, dando espaço muitas vezes para espíritos inferiores aumentarem ainda mais a sua influência no grupo, adentrarem ainda mais a casa. Vide aí a história do Aconteceu na Casa Espírita, uma obra espírita bem interessante para quem ainda não teve o contato. Então é sutil e muitas vezes começa essas obsessões coletivas por uma pessoa, sempre vai começar por uma pessoa, por uma brecha que acontece, por uma desavença que eu tenho com o seu Luiz. Então esse foi o motivo que muitas vezes vai deixar com que os espíritos inferiores possam nos influenciar. Nos influenciar como, Neto? O pensamento e vontade é o nome da obra. Primeiramente através do nosso pensamento. Vários pensamentos negativos que eu possa ter no meu dia a dia, que o próprio Kardec mostra aí, os espíritos respondem a ele, né? Como os espíritos, se os espíritos influenciam em nossa vida, lá no Livro dos Espíritos. E eles respondem, sim, muitas vezes são eles que vos dirigem. Então muitas vezes os pensamentos que eu tenho no meu dia a dia, que me fizeram não gostar de seu Luiz, foram uma sugestão espiritual de espíritos inferiores que queriam que a gente começasse essa desavença. Que queriam que a partir dessa desavença o grupo fosse afetado, ou a nossa família, digamos que seu Luiz seja meu pai, ou a nossa família, a nossa casa, e começa um escalar de coisas que podem destruir de fato um grupo, falando aqui agora de um grupo espírita, mas de qualquer tipo de grupo. Criar uma desavença, um desentendimento no trabalho, dentro de casa e tudo mais. Assim como, para não falar que eu estou falando só de coisa negativa, e o Ernesto Pozano também fala dos pontos positivos, assim como a influência espiritual do bem acontece também através dos nossos pensamentos. Lembra quando a gente falou no início que o pensamento é a linguagem universal dos espíritos? Foi assim que eu e Flenildes nos entendemos lá no mundo espiritual, eu do Brasil e ela da Islândia. É assim também que os bons espíritos vão encontrar, se nós permitirmos, o campo para nos influenciar para o bem. É assim que eles vão nos dar muitas vezes a inspiração para resolver os nossos problemas, as nossas questões pessoais que podem nos acometer também diariamente. Muitas vezes a gente vai dormir com um problema, né, e acorda com uma solução. Quando a gente pede, a gente ora, oh meu Deus, me ajuda a tomar a melhor decisão para isso, para aquilo. E ele ajuda mesmo. Os bons espíritos auxiliam de verdade. E às vezes a solução acontece como no passe de mágicas. Do nada, no outro dia, vou fazer isso. E aí toma decisão. Sem dúvida, pode ter havido a influência do seu anjo guardião, ou de qualquer benfeitor, ou de qualquer espírito que se importe conosco. Uma grande questão também que ele fala, né? Mudando a nossa maneira de pensar, nós mudamos a nossa maneira de se portar no mundo e de agir. Chega ao ponto de transformarmos as nossas ações. E nós, muitas vezes, podemos pensar também, pode chegar a mudar os nossos princípios, porque nós conhecemos as nossas imperfeições. Nós sabemos qual é o nosso defeito. Todos nós sabemos o que é o bem e o que é o mal. A gente sabe disso. Eu sei qual que é o meu defeito.
é tal coisa, a fulana sabe qual é o ponto que ela precisa melhorar. A gente sabe, mesmo que o outra ponta dói, né? Fala, mas você é isso, isso e isso. Já sei, já que eu sou. Mas quando fala, dói. Então, se eu já sei, quem bem sabe sou eu tenho também que buscar mudar primeiro o meu pensamento, começar mudando pelo pensamento, até o ponto de um dia eu conseguir mudar a minha maneira de agir, que seria o defeito que eu sei que eu tenho. E mudando essa maneira de agir, eu começo a mudar também a maneira que eu me apresento ao mundo, eu começo a mudar, às vezes, e adquirir um princípio que muitas vezes eu não tenho, uma virtude que muitas vezes eu não tenho, mas que eu sei que eu preciso desenvolver. Então, as virtudes estão aí. Em uma das partes do Cristo ele fala, né, que nós podemos fazer tudo que ele fez e muito mais. Basta a gente querer. Basta essa força de vontade, e essa vontade começa pelo pensamento. Vai ser da noite para o dia? Com certeza não. Vai ser em uma encarnação? Com certeza não também. Mas é em uma encarnação que devemos começar. Muitas vezes, eu estava falando às vezes com umas pessoas que sempre tem alguém quando descobre que você é espírita que vem tirar um monte de dúvida com você, né? Aí as perguntas são sempre bem parecidas. E como é que eu sei que eu era no passado? E o que é que eu vou ser na próxima encarnação? E quando a gente começa a explicar algumas questões à luz da doutrina, né, esclarecer, que a gente fala, essa encarnação é a nossa melhor encarnação, as pessoas param assim e pensam, então o que será que eu fiz no passado, né? Será que eu quero mesmo saber o que eu fui há 1, 2, 3, 4, 5 encarnações atrás? Se essa encarnação agora, esse espírito, está no seu melhor estado, será que eu quero saber o que eu fiz? Com certeza, coisa melhor do que isso não foi. Se eu já sei os meus defeitos, eu já sei que eu não sou perfeito, se eu olhar para trás, eu vou ver ainda mais defeito e ainda mais imperfeição. O que a gente tem que olhar sempre é para frente, para poder ver o que o futuro nos reserva, que é a perfeição tão esperada. É de fato olhar e perceber, eu posso me transformar, eu posso auxiliar o próximo, eu posso também ser melhor. E aos poucos a gente chega lá. Daqui a 1, 2, 3, 4, 5 encarnações, não sei. Mas que não nos acomodemos jamais. E aí lembramos, né? Voltando ao pensamento lá que ele fala do Monte Tabor, da passagem da transfiguração do Cristo, que o Pedro, né, ele pergunta, quando Cristo chama, depois de toda a transfiguração, o Pedro queria armar já as barracas para Elias e Moisés ficar, passar a noite lá com eles, Jesus fala que não, vamos descer. Quando ele chama para descer, a primeira coisa que o Pedro fala é o que qualquer um de nós falaria. Mas a gente não pode ficar aqui, tá tão bom aqui, né? A gente teve agora um fenômeno, a gente viu Moisés, a gente viu Elias, a gente viu Jesus se iluminar, viu Deus falando que ele era o filho dele, que era para a gente ouvir o que ele estava falando. É tão bom, é tão bonito, nesses momentos de êxtase, nesses momentos que a gente tem contato com os benfeitores espirituais, tudo que a gente quer é que o tempo parasse e ficasse naquilo ali, porque é tão bom, e é bom mesmo. Provavelmente a gente falaria como Simão Pedro fez, não pode ficar aqui não, Jesus? E aí Jesus responde, né? É necessário descer, fazendo analogia também aos espíritos que já alcançaram essa perfeição. Temos que descer para ajudar aqueles que ainda não conseguiram subir, para ajudar que eles de fato também alcancem essa perfeição, que somos nós. E se a gente parar para pensar, olha a lógica que eu falei, né, que o Kardec fala da fé raciocinada. Faz sentido isso. Um espírito perfeito, como Cristo e como qualquer outro que a gente possa imaginar, e como tantos outros que a gente não tem, que a gente gosta de nome, né? Mas como tantos outros que existem aí no universo. Um espírito bom, um espírito que já alcançou essa perfeição, ele vai ser realmente feliz e vai desfrutar daquela alegria de verdade, sabendo que tem abaixo dele um monte de outros espíritos que ainda não alcançaram aquela perfeição, que ainda estão errando, insistindo naqueles mesmos erros, encarnação após encarnação, insistindo em alimentar os mesmos defeitos e não conseguir vencer. Esse espírito vai ser feliz? Com certeza não. Por que será então que o Cristo ainda investe tanto na gente, né?
porque Ele quer que a gente chegue lá. Ele sabe da nossa capacidade. Como Ele falou, vocês podem fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Ele sabe que nós vamos chegar, mas Ele também não vai ser 100% feliz enquanto vê tanta gente sofrendo. E isso, de fato, é fazer o bem. É quando a gente percebe que aquela pessoa que muitas vezes está sofrendo e nós podemos fazer algo para aliviar aquele sofrimento, que nós vamos nos sentir muito mais felizes quando fazemos. Então é essa analogia que o Cristo fala e convida o Pedro, o Tiago e o João para descer, para auxiliar aqueles também a subir. E ele diz, já concluindo, que o paraíso seria para nós estranho presídio, sem aqueles que estão lá em aflição e anseiam também pelo país da liberdade. Desçamos, os homens para quem eu venho nos esperam. Então nós o esperamos e até hoje ele continua descendo, digamos assim, da sua perfeição para nos auxiliar. E não tenhamos dúvida que toda prece que fazemos, todo pensamento voltado ao alto, a Deus, aos bons espíritos, são ouvidos e são estimulados para que, pela força da vontade, nós possamos nos transformar, nós possamos chegar lá, nós possamos entender qual caminho a seguir e juntos a gente conseguir. Que às vezes a virtude que eu tenho, Laura não tem, a virtude que ela tem, eu já tenho. E dando as mãos, a gente consegue chegar lá, consegue ascender juntos, conseguimos evoluir juntos. Por isso estamos aqui. Quantos espíritos gostariam de estar encarnados neste momento? Gostariam de estar passando por essas provações. Mas a gente sofre tanto, sofre. Mas quantos espíritos gostariam de estar neste momento sofrendo e aprendendo? Não sofrendo por um masoquismo de gostar de sofrer, não. Mas aprendendo com essas oportunidades. Então que aproveitemos essas oportunidades para crescer, que aproveitemos para vencer os nossos medos, vencer os nossos defeitos, vencer aos poucos as nossas imperfeições e subir, olhando sempre para trás e dando a mão ao nosso próximo para que suba também. Muita paz. Se você vier pro que der e vier comigo, eu lhe prometo só, se hoje o sol sair ou a chuva, se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar, numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar. E nesse dia branco, se branco ele for, esse tanto, esse canto de amor, se você quiser e vier pro que der e vier comigo, se branco ele for, esse tanto, esse canto de amor, se você quiser e vier pro que der e vier comigo, comigo.